Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Viver é Mágico, onde aqui você encontra a magia da transformação na sua vida, através de conteúdos de desenvolvimento pessoal, através de conteúdos que vão trazer o autoconhecimento, a libertação e principalmente a transformação em todas as áreas da sua vida. Eu sou Kelly Redígulo, eu sou terapeuta, mentora em desenvolvimento humano e palestrante transformacional. E eu tô aqui para pegar na sua mão, ajudar nesse processo de transformação. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que veio para transformar e transformar mesmo, gente. Porque você que tá ali querendo fazer dieta, você que tá ali naquela busca incessante, engorda, emagrece, não sabe por que que isso acontece, você que tem dificuldade de aceitar o seu corpo, aceitar os seus processos, ela veio para contar tudo pra gente, para dar dicas. Eu tô aqui com a Angélica Marques, que é especialista em emagrecimento comportamental, né? E em transformação. Então, ela veio para fazer transformação na vida da gente no nosso podcast de hoje. Seja muito bem-vinda, Angélica. É um prazer estar aqui, Kelly. Muito obrigada pelo convite. E eu fico muito feliz porque, assim, seu trabalho, ele vem muito de encontro com o meu. Exatamente, né? Essa coisa da vibração, do emagrecimento. A transformação, né? Genuína. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente vende, mas ela não aplica. Então, quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que estar disponível, né? Exatamente. E usar o nosso servir para ser um instrumento na vida da outra pessoa e conseguir levá-la para conquistar os seus objetivos, né? E é a transformação de dentro para fora. E eu vi que você faz isso, né? Você faz essa transformação. Me conta como é que você caiu nessa coisa de descoberta que o emagrecimento está ligado ao comportamento, que está ligado ao biotipo. Você sempre foi magrinha assim? Conta pra gente, a gente quer saber. Conta o segredo aqui. Vou contar tudo. Bem, gente, vamos lá. Eu venho da área da saúde, né? Eu trabalho há mais de 30 anos, eu venho da enfermagem, trabalhei aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Adoro, sou apaixonada. Trabalhei muitos anos da minha vida só com cirurgias graves, dentro de UTIs, só com pacientes oncológicos. Então, isso foi me despertando uma curiosidade. Por quê? Quando você está na área, né, da saúde clínica, você tem ali pessoas com diagnósticos graves, Sim. né? E outras pessoas com diagnósticos mais simples. E pessoas com diagnóstico simples que às vezes falecem, porque se deprimem com aquele diagnóstico, ou dependendo da situação que ele está passando na vida pessoal. E outras pessoas com diagnóstico de cânceres incuráveis, né? Inoperáveis, mas que dali, diante da fé dela, diante do que ela acreditava, e ela se curava. Sim. Né? E aquilo se tornava um mistério pra gente. E eu vi muitos, eu brinco muito assim, que eu vi muitos milagres acontecerem, né? Trabalhar numa UTI, você vê as pessoas lutando pela vida ali, né? Coisas simples da vida, respirar, comer, né? E ali eu tive esse contato muito profundo com esse outro lado, né? O invisível. O que tem por trás, né, do meu padrão de pensamento que muda o meu diagnóstico clínico. Sim, sim. Então, ali, enquanto eu estava fazendo faculdade de enfermagem, eu também fui buscar medicina ayurveda, acupuntura. A gente usava muito acupuntura e fitoterapia, né? Lá no HC, para pacientes com cânceres. Então, aquilo foi me despertando uma vontade de olhar para o ser humano como um todo, não só como aquele pedaço, só aquela doença, só aquele fragmento da história dele. Sim. Né? Com isso, me especializei em instrumentação cirúrgica de cabeça e pescoço. Olha só. E fiquei trabalhando durante muitos anos com uma equipe maravilhosa. E de lá, fui conhecendo outras equipes. Aí eu cheguei na cirurgia plástica, da cirurgia plástica, gerenciando clínicas de cirurgia plástica. E ali tendo um olhar agora maior para o lado da beleza, né? Tendo um olhar agora mais apurado. Aí eu fui fazer formação em estética e cosmetologia. Olha que legal, porque né? Com conhecimento de enfermagem, eu podia dar o suporte ali
para o diagnóstico, para a cicatrização, para o curativo, mas eu não podia atuar com as ferramentas ali de estética, que eram os aparelhos que eu queria aplicar, que eram as técnicas, enfim. Por conta disso, eu caí na estética. E daí, então, eu sou formada eu sou esteticista e cosmetóloga por formação acadêmica, tenho MBA em cosmetologia, tenho especialização em saúde integrativa, medicina, ayurveda, tudo isso. Ou seja, você é a mulher que está lá dentro desse mundo de fazer a transformação do nosso corpo, tanto na parte estética quanto na parte fisiológica também, né? E aproveitando isso, Angélica, o que o nosso corpo revela sobre nós, assim? Porque tem aquela coisa também, né? Se você é um pouco mais, tem um corpo longilíneo, brevilíneo, né? Eu lembro que eu já estudei um pouco sobre isso, não só analista corporal, mas tem muita coisa que o formato do corpo já demonstra ali de que forma você está levando as suas emoções. Então, olha só, você que está chegando aqui agora nesse podcast, a Angélica, ela vai detalhar pra gente o formato do seu corpo, como que isso traz parte da sua personalidade, o que você precisa adaptar realmente para emagrecer, o que você está comendo e não está vendo que está atrapalhando todo o seu processo, porque, ó, antes de eu começar aqui com a Angélica, eu perguntei para ela, Angélica, quem quer emagrecer, o que não deve fazer? Ela vai responder, o que não deve fazer, Angélica, quem quer emagrecer? Dieta, principalmente as dietas restritivas, né? Então, olha só, então já começa por aqui, quer emagrecer? Não faça dieta. Vamos ver o que a Angélica tem para ensinar pra gente. Vamos, gente. E é bem bacana, né, falar isso. Eu gosto muito de falar isso, eu falo muito para minhas pacientes, né, clínicas, quando eu começo a acompanhar o processo de emagrecimento. E emagrece, gente. São 10 quilos em um mês, 16 quilos em um mês, sem medicamentos, sem dieta, sem exercícios, mas com orientações. Por quê? De acordo com o formato do teu corpo, ele me conta uma história. O nosso corpo, ele revela o que tem por trás dele. Independente se seja o sobrepeso na balança, pode ser insucesso financeiro, pode ser nos relacionamentos. O teu corpo, ele foi moldado desde a barriga lá da gestação na barriga da mamãe até o segundo setênio. E após isso, ele ainda pode sofrer outras transformações na vida adulta a partir de traumas. Então, perder alguém muito importante na sua família, principalmente a mãe que perde um filho, né? Tragédias. Essas coisas podem também alterar, porque a gente tem memórias que elas ficam gravadas nas couraças musculares. Olha que interessante, gente. Eu acho que eu vou até pedir para a Angélica trazer esse biotipo, começar pelo meu biotipo, porque é assim, eu não vou levantar aqui, senão o diretor vai brigar comigo que a câmera vai ficar assim. Mas o meu biotipo eu tenho o quadril largo e a cintura fina. Então, sempre o que engorda primeiro é o culote, é a coxa, né? E durante muito tempo da minha vida, esse foi o meu grande complexo, né? Eu tinha vergonha, eu nunca usei top mostrando a barriga, porque achava que era desproporcional. E a Angélica falou que isso revela muito sobre a nossa personalidade e o porquê que a gente tem dificuldade de emagrecer. Então, começando pelo meu biotipo, que você já viu aqui, né? Como que você descreve pessoas que têm essa mesma forma? O seu biotipo, a gente costuma dizer que é o formato do corpo ampulheta, né? Que é a mulher violão, que é aquela... tem esse corpo... Tô no violão, hein? Diretor, tô no violão. Que tem esse corpo, né, com os formatos mais harmônicos e que chama a atenção. Esse corpo, ele geralmente, ele conta uma história de que esta pessoa... né? E aí vão ter as derivações de acordo com a história, né, pessoal de cada um, mas basicamente esta pessoa, quando ela estava já no segundo setênio, então as suas feridas emocionais, basicamente com esse formato mais ampulhetinha, tem ali coisas que agravaram na tua segunda infância. Tem coisas da primeira infância,
pelo seu formato do seu rosto, pelas formas arredondadas. Então, tem um pouco da parte do traço da oralidade, que é na primeira infância. Essa primeira infância vai até que idade? A primeira infância, ela vai até os 7, 8 anos. Tá. E aí, mas o seu traço, o que você apresenta para mim, que tá bem chamando a atenção, o formato de boca, o rosto, as formas arredondadas, a tua ferida emocional tem na primeira infância, na fase oral, que é quando você ainda provavelmente amamentava, né? Ainda estava na fase de amamentação. E também na sua segunda infância, que daí já é dos 8 anos até os 14 anos, dos 7 aos 14 anos. E geralmente, gente, isso acontece, quem tem esse tipo de corpo, quando eu tô no meu recurso, que a gente fala, você vai ter aquele corpo harmônico, vai estar bonito, que chama a atenção. E você não vai estar sobrepeso, não vai ter aumento da coxa, do culote, não vai ter nada disso. Quando você está na dor, a gente costuma falar, né? Ou você teve um trauma que marcou muito a sua personalidade, porque nesse momento a sua personalidade estava sendo formada e você estava muito mais, na segunda infância, a gente estava muito mais atenta ao que vem do externo. E olha só, Angélica, você falando isso, me veio uma cena. Eu já limpei muitos processos, né? Mas me veio uma cena que eu tinha mais ou menos os meus 13 aos 14 anos, que eu estava na fase da 7ª para a 8ª série. Tá. E eu lembro que naquela época estava na moda todo mundo usar uma calça que era de uma marca famosa. E eu fui com a minha amiga nessa loja, que ela, né, ia comprar calça, e eu comecei a olhar, né? Aí a atendente da loja viu eu olhando, ela virou para mim e falou assim: nem adianta você procurar. A nossa, eu não vou falar qual é a marca, né? Mas a nossa marca não fabrica calça para quem tem um corpo igual ao seu. Quando ela falou isso pra mim, eu fiquei em choque. A lágrima, assim, tipo, né? Eu me senti horrível ali. Sim. Aí a minha amiga foi, provou. Até me arrepiou. Né? Ela provou, levou 2 calças. Eu me senti totalmente rejeitada. E os anos se passaram. Quando eu tava mais ou menos dos meus 17 para 18 anos, eu tava um dia passando... E assim, detalhe, eu ia no shopping, eu não passava nem na mesma calçada da loja. Porque eu sentia que alguém ia me olhar, que alguém tava me observando de forma negativa. Sim. Aí um dia, uma outra amiga tinha comprado uma calça dessa loja e falou pra mim: ai, vamos lá. Eu falei: ai, não vou lá, não gosto dessa loja. Não, vamos, você fica ali do lado de fora. E eu fiquei do lado de fora, assim, sabe? Ali pensando, falei: ai, não vejo a hora. Aí veio um rapaz, falou assim pra mim, em outro shopping, né? Mas a mesma grife. Ele veio e falou pra mim: vamos entrar, vamos achar uma calça pra você também, vamos comprar uma calça, né? Trazer um modelo pra você. Eu falei: não, moço, eu já sei que você vai me falar que a sua marca não fabrica calça pra pessoas com meu corpo. Aí ele falou: você tá louca, minha amiga? Como que você fala isso? É lógico que fabrica. Eu falei: não, uma vez eu vim na loja e contei. Ele falou: não, pois eu vou achar calça pra você agora, que é uma questão de honra. E ele foi lá, achou 2 calças, ficou perfeita as calças. Eu lembro que eu nem tinha o dinheiro, fiz o crediário lá parcelado em 10 vezes a calça, que nem dava para comprar naquele momento. Mas eu me sentia ali escolhida. Incluída. Acolhida. E aí você falando isso, eu falo: caraca, como a gente carrega, né? E olha que interessante, quando você colocou, Kelly, que você se sentiu rejeitada. E a dor emocional, a ferida emocional do perfil corporal que você tem é a dor da rejeição, da traição, porque isso já faz parte, e não sou eu que estou falando, gente, não é da minha cabeça, isso não é uma análise que é feita através de achismos, tá? É uma análise que ela vem da psicanálise, através de William Reich, William Reich, ele fez essa análise para que a gente consiga perceber o que não está sendo verbalizado. Então, durante muitas análises, ele é um aluno que ele foi aluno do Freud. O Freud, enquanto se atentava aos relatos, Reich se atentava ao que o corpo não falava, a linguagem não verbal, porque ele via que muito do que se era dito
não batia com o comportamento. E com o que a pessoa realmente estava sentindo, né? Então, normalmente, pessoas com esse biotipo trazem muito forte essa dor da rejeição, essa dor de não ser escolhida, mais ou menos Sim. isso. E pessoas que traz um biotipo... É muito comum a gente ver aquelas mulheres que têm um abdômen muito grande, né? Um corpo mais quadradinho. Sim. O que esse corpo está falando em relação ao processo de emagrecimento, por exemplo? Geralmente, né, nós temos, são 5 os tipos, né? Que Vai nós vendo qual você se temos. encaixa aí, ó, vai vendo. E geralmente nós não somos, assim, genuinamente um biotipo único. Muito difícil a gente encontrar. Tem, Angélica, mas é muito mais difícil. Nós somos geralmente uma mescla, né? Em porcentagens. E aí a gente sempre se atenta a 3 biotipos mais fortes no nosso corpo. Que nem o seu eu já citei 2. Depois teria que fazer uma análise mais minuciosa para a gente ver o terceiro que está escondido aí. Mas eu já percebi que você é forte, você gosta de ser uma mulher forte, né? Eu atraio mulheres fortes também. E aí o que acontece? Nesse segundo caso que você me colocou, me apresentou, de uma pessoa que ela tem um abdômen protuso, né? E aí e mais quadradinha, a gente vai ter 2 aí, muito forte, né? Tanto o perfil pesado quanto o perfil oral. Lembra que o oral eu falei é o arredondado? Uhum. Só que o redondo, ele está indo para frente. Ah, tá. E aí também me mostra, dentro da psicossomática, que é uma pessoa que ela não está se sentindo realizada na vida dela. Olha só. Então, a gente tem aquele estômago alto, a gente Sim. tem, né, aquela gordura mais projetada para frente. Se essa gordura ainda, ela for uma gordura durinha e ela for quadradinha, isso me mostra que é uma pessoa que ela teve que ser forte desde a primeira infância dela. Então, lá, através dos 7, 8 anos dela, ela já aprendeu que ela tinha que dar conta das outras coisas. Geralmente é uma filha mais velha, é o arrimo da família, ou é a filha que é a caçula, então ela achou que agora ela tem que também dar conta dos pais. Então ela tem essas dores por trás. Então ela tinha que engolir muitas vezes o choro. Olha só. E ela já tem o traço de chorar, porque quando a gente tem a oralidade, é a pessoa que é mais chorona, é mais emotiva. Só que ela não foi permitido a ela que ela chorasse. Tinha que engolir o choro. Então essa pessoa é aquela pessoa que no trabalho dela ela se destaca porque ela sempre faz muitas coisas. Na família ela se destaca porque ela resolve tudo para todos, né? Mas ela tem a dor inconsciente do não acolhimento. Então ela vai comer à noite. Essa pessoa ela tem uma fome emocional muito grande porque ela precisa preencher o vazio. Olha que interessante. Então, esses 2 são os 2 principais Dela. biotipos. Tá. Não, dentro desse Tá. exemplo que você me trouxe, eu já consigo perceber que ela tem 2 traços aí diferentes. A mulher que é quadradinha, que ela vai perdendo o formato da ampulheta, vai perdendo a delimitação, ela é uma mulher que teve que ser forte, gente. Às vezes acontece após a maternidade. Então, às vezes, uma mãe que é uma mãe solo. Não tem cintura, né? Ela Aquele perde. corpo mais quadrado. Porque o corpo dela teve que ficar forte para dar conta. E aí, quando a mulher ela tem que ser forte, ela sai da energia do feminino saudável, vamos colocar dessa forma, né? Então, o corpo dela ele vai criando formas para que ela dê conta de dar conta de tudo sozinha. Então, Angélica, é aquelas mulheres que acabam sendo muito masculinas, né? Que estão muito mais no masculino do que no feminino. Tá desequilibrado. Empresárias, empreendedoras, as mulheres que elas são... as mulheres que são as matriarcas da família, elas que determinam, né, tudo. Marido, filho, genro, neto. Ela quer ter o controle de tudo. Essas mulheres, elas têm uma forma mais quadradinhas. Generais, né? Sim. As generais, Sim, né? são. E assim, e por que as pessoas têm tanta dificuldade de emagrecer, independente do formato do corpo? Então, agora puxando a sardinha pro meu lado, elas vão ter a dificuldade porque, assim, gente, o formato do nosso corpo, ele revela muito sobre você, né? Sobre quem nós somos. Então, através do formato do teu corpo, ele tem uma história, muitas vezes de dor, de trauma, que foi sublimado.
que não foi exposto. E por isso meu corpo teve que dar conta daquilo. E aí, o peso na nossa balança, ele tem 3 funções. Ou ele é força, que a gente acabou de falar, a mulher que teve que ser forte, né? Ou o homem também que tem que ser forte, ele vai engordar naquele momento. Ou ele é proteção. Então, eu não fui acolhida, eu não fui vista, eu não sou amada no meu casamento. A gordura protege, né? A gordura, ela vai me trazer essa proteção, esse afeto que eu não estou tendo, né? Ou é para eu ser vista, ter visibilidade, eu ser incluída, eu ser, eu pertencer àquela família, àquele trabalho. Então, para estar naquele lugar, para eu ser vista, se eu não estou sendo vista pelas minhas competências, né, profissionais, eu vou ser chamada porque, pelo menos, eu tô dando conta de fazer tudo e a pessoa é grande, né? Todo mundo vê ela. De alguma forma. De alguma forma, ela vai ser lembrada. Ela tem a necessidade de ser notada, lembrada. de ser lembrada, né? E, Angélica, é muito comum também a gente ver pessoas que, por exemplo, fazem uma cirurgia bariátrica e a pessoa emagrece. Eu tenho alguns pacientes que vêm, né, dentro desse quadro e a gente vai limpando as emoções, tudo, crenças, e acaba ajudando em todos os aspectos, mas não está, como no teu caso, focado no emagrecimento. Mas eu percebo que a pessoa às vezes está pesando ali, está dentro do peso ideal, mas ela não consegue se enxergar magra. É como se ela tá gorda. E aí ela tem aquela necessidade daquela validação do outro falar. Eu tô magra. Como que você acha que eu tô? A pessoa tem que falar que tá magra. Então, essa distorção de imagem, da onde que nasce isso dentro do teu conhecimento? Dentro dessas feridas emocionais, né? Isso molda o nosso emocional, gente, né? O nosso padrão de pensamento, sentimento e emoção, ele vai moldar a gente independente de onde quer que eu esteja. Aí, a gente vai colocar junto aí nesse caldeirão a epigenética. Então, a ambiência para revolucionar, né? A ambiência onde eu estiver vai fazer, então, estilo de vida, os meus relacionamentos, né? Então, tudo isso vai impregnar. Isso vai impregnando de uma certa forma que vai adoecendo o seu DNA, o seu código genético. Sim. Então, o emagrecimento efetivo, gente, ele só acontece quando o meu corpo, ele está casado com o meu emocional. Então, o meu mental e o meu emocional tem que estar coerente, congruente, querendo ir para o mesmo lugar. E é legal você falar isso, porque Bruce Lipton fala isso na biologia da crença. Sim, né? Nessa formação celular que a gente vai sofrendo a influência da ambiência, e aí você vai começando, você vai se sentindo aquele patinho feio, que nunca tá dentro, que nunca tá atingindo um padrão de perfeição. E a gente sabe que hoje, principalmente com a internet, a gente tem aquela coisa assim, né? As influencers, se você for olhar, tá sempre ali, né? Ah, é aquele corpinho. Igual eu lá, quando fui comprar a calça, eu não era um padrão para aquela loja. Então, eu comecei a achar dentro da minha adolescência que eu não era um padrão. Então, se eu via um rapaz magro, ele não vai se interessar para mim, porque ele é magro, ele vai querer uma mulher magra, né? Então, não. Eu tinha amigas que falavam assim para mim, se a gente estava em algum lugar, né, aquela fase da adolescência, tinha 3 rapazes, 2 magrinhos e um gordinho. Aí elas olhavam e falavam assim, o gordinho vai ficar com você, que ele é o gordinho porque combina com você, ó. Então, eu passei a acreditar que eu nunca tinha um padrão de escolha do externo. Você passou a acreditar que você nunca poderia escolher, você sempre seria escolhida. É exatamente isso. Né? E eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente que está se identificando com tudo isso, né? Por quê? Porque eu costumo falar, a gente come as nossas emoções, a gente come o medo, a gente come a ansiedade. Como que você explica aí qual é a dica que você dá para diminuir, por exemplo, isso é um desafio que eu tenho, viu, gente? Porque eu gosto muito de doce, né? Então, assim, quando eu tô num processo criativo, ou eu tenho que comer, às vezes eu tenho que comer pipoca, né? Aí eu vou lá e como a pipoca, mas eu tenho que estar mastigando. Como explica isso, Angélica? Que a gente parece que tem que estar mastigando. Se eu tô mastigando, parece que a minha mente é mais criativa. Por que isso? Primeiro que o seguinte, vamos lá. Várias coisas, muito bacana isso que você está colocando. Eu tô amando, porque assim, Kelly,
Essa é a paciente que chega pra mim. É porque eu tô me sentindo aqui, gente, né? a paciente da Angélica. Maravilhosa. E assim, todas as minhas pacientes são assim maravilhosas. Então, se você é uma pessoa maravilhosa, que você é pluri, você é potência, você dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e você gosta, você é criativa, você é a mulher que assim é realizada realizando outras pessoas com o seu servir. E isso é fantástico, porque assim, eu acho que nós estamos aqui, para interagir com o outro. Exatamente. E é nessa troca que a gente cresce. Então, você está engordando porque você está recebendo críticas, você não está sendo vista, você não está tendo o seu lugar de fala. Então, você engorda. Por que o teu corpo pede um doce quando você está sendo criativa ou para que você coma alguma coisa? Toda vez, anotem aí, gente, essa dica. Toda vez que você faz um exercício físico, o seu corpo ele tem uma necessidade maior de coisas salgadas. Quando eu uso mais o meu músculo, quando eu uso mais a força do corpo, eu preciso de coisas mais salgadas. A gente até brinca, né? Quando o prato do pedreiro, que veio bate aquele pratão, porque o corpo dele precisa daquilo. Quando eu uso muito mais a minha mente ela precisa de energia rápida. Não vai dar tempo de digerir aquilo. Tem que ser uma coisa que o meu organismo processe de uma maneira efetiva e rápida. Então, a gente vai buscar coisas doces. Coisas doces, massas, carboidratos, porque explode, assim, uma entrega de energia muito rápida. Agora, o fato de você querer mastigar enquanto você está no seu processo criativo, isso tem a ver com a sua freedom emocional. O rígido, ele quer muito... você não se permite falhar, você tem que acertar. E aí, a sua cobrança, isso gera um certo padrão de ansiedade, né? Pelo menos você vai estar um pouco a mais na sua frequência. Ansioso, gente, ele gosta de comida crocante. O ansioso, ele Pipoca doce, eu amo. Tem que ter uma coisinha que vai creque. Então, é a pipoca, é o amendoim japonês, é o salgadinho, tem que ser alguma coisa. Até quando eu tô fazendo a orientação para as minhas clientes, eu falo assim, olha, nesse desmame, tudo bem, você tem que comer quando você tem a vontade, é a dor da sua criança, é a dor da tua ferida emocional, vai lá e atende. Só que você já vai entendendo por que você está tendo aquela vontade de comer. Olha, eu tava fazendo a lição de casa certinho, sem saber. Você sabe que quando eu tô fazendo alguma coisa que eu percebo que tá me dando vontade de comer pipoca, amendoim japonês, que eu adoro pipoca e amendoim japonês, né? Me vem assim, eu tô ansiosa. Aí eu paro e vou e meço minha frequência. Eu tô na ansiedade. Aí eu tenho que fazer a respiração, voltar pro presente. E aí eu vou lá e falo. Aí passa a vontade. Aí eu vou e tomo uma água, tipo, passou aquela vontade. Porque eu falo, senão eu estaria o dobro do tamanho. Porque, né? E aí também se pergunte, Kelly, você, sua audiência que tá em casa, que vocês estiverem assim, que eu ensino as minhas pacientes a conversarem com o corpo. Nosso corpo é uma ferramenta maravilhosa que atrai pessoas, que atrai situações, que atrai circunstâncias. Mas quando eu tô no meu não merecimento, eu tô fora do meu padrão vibracional, eu começo a atrair coisas mais pesadas. Aí meu corpo tem que dar conta de segurar. Então ele vai aumentar. Mas aí no seu caso, que é muito legal, quando você percebe... A primeira coisa, é isso mesmo. Você já desenvolveu um caminho de comunicação com o seu corpo. Sim. Opa, tô ansiosa. Ele já te mostrou. Aí respira. Eu sempre falo para respirar 3 vezes profundamente, porque a gente cala o ego, né? O lobo frontal. Você dá uma pausada. Vem pro agora. Você vai perguntar por quem? E solta. Por quem? Por quem, corpo? Aí respira de novo. Não é nem por que eu tô querendo quem, comer. Corpo? Ah, por quem e pra quem. Solta. Vai fazer, bebe a água, se quiser comer, come, continua ali. Vai vir uma pessoa, uma situação, anota. E deixa lá, porque às vezes naquela hora, você estava precisando ser criativa, você precisou comer, era o seu escape. Quando vier a consciência, quando você estiver tranquila e vier para você a resposta, você já entende por que
e por quem, né? E libera. Por quem e para quem, e libera. Nossa, muito legal. E a gente libera os pesos invisíveis. Os nossos pesos são invisíveis. Depois a gente manifesta eles na balança para validar o padrão de pensamento, sentimento e emoção que a gente está tendo. E você falou sobre essa questão da dieta, né? Sobre a dieta que a gente faz, e a dieta não vai resolver a nossa vida, que a gente tem que quebrar ciclos mentais. Conta mais um pouco isso. Por onde começar? Fala pra gente. Ó, primeira coisa, começar tendo essa intimidade com o seu corpo. Tá. Né? Eu ensino isso. É você saber ouvir, é saber os sinais da fome, é o saber quando tá ansiosa. Isso aí já tá ótimo para você, porque você já começa a entender como funciona essa armadura que te protege. Ele tá aqui para te proteger. Basicamente é isso. Quando eu começo qualquer tratamento, né, de emagrecimento com as minhas pacientes, eu já aviso, eu não sou nutricionista. Eu não vou passar uma dieta. Não existe a dieta certa para todo mundo. As feridas emocionais são diferentes. E a primeira coisa que eu falo, o emagrecimento não começa no seu prato. O emagrecimento começa com o seu emocional. Então, eu pergunto, você está decidida? Porque também existe uma diferença entre eu estar decidida a emagrecer e eu desejar emagrecer. Quando eu desejo emagrecer, eu ainda estou em um pacto com a minha autossabotagem. É verdade, gente. Com as desculpas. Com as desculpas. Quando eu decido que eu vou chegar naquele lugar, seja faturar 1 milhão, seja emagrecer, seja engravidar, seja viajar, quando eu decido, eu vou buscar meios daquilo acontecer na minha vida. Então, eu sempre pergunto, você está decidida? Você já decidiu? Sim. E você já teve casos, Angélica, de clientes que falou que estava decidida e mesmo assim se perderam no meio do caminho? Sim. E aí, dentro do meu acompanhamento que eu faço, que chama Transforma 30D, porque em 30 dias você tem que mudar mentalidade, né? Vai aprender a se comunicar com o seu corpo, vai reprogramar suas emoções das feridas emocionais. Eu vou te ensinar, vai esse relatório da sua análise, assim, o passo a passo, quantos % de oralidade, quantos % de rigidez, quantos % de perfil pesado, porque cada perfil tem a sua dor, mas também tem o seu recurso. Uhum. Então, você vai aprender a entender quando eu estou na minha dor, e aí é por isso que eu vou atrair tudo de ruim. O peso, o namorado tranqueira, o insucesso financeiro. Você já vai entender, putz, que nem você, tô ansiosa. Você vai entender, nossa, eu tô fora do meu recurso. E aí você busca isso. E a orientação alimentar. A orientação alimentar, gente, que eu deixo livre, Kelly. Se você me falar assim, Angélica, eu gosto de doce, que nem você já Pode colocou. Comer pastel, tipo? Pode comer pastel. Você ri, né, diretor? E também gosta de pastel, né? Pode comer pastel, pode comer o doce, desde que você identifique. Eu vou comer o pastel todo dia, o doce toda hora? Não. Mas se eu for comer o doce em um momento que eu tô na minha dor, você pode. Porque o seu cérebro já acostumou a anestesiar aquela dor com a comida. Assim como tem gente que anestesia com a bebida, com outras coisas, né? Com as pessoas que são muito fitness, que se elas comem alguma coisa, elas têm que ir lá para pagar o que ela comeu. Ela também tá na dor. Apesar dela estar com o corpo maravilhoso, ideal, ela não consegue perceber. Era isso que eu quero te perguntar daqui a pouco. Que é o processo ao contrário. Que é a pergunta, né? Existem muitas pessoas, né, com essa disfunção de imagem, né? Ela não consegue se ver magra. Olha no espelho e não se vê magra. Assim como tem pessoas que estão acima do peso e em sobrepeso. E elas não conseguem se ver acima do peso e em sobrepeso. Por quê? Porque existe uma ferida, uma casca que está ali que não foi curada. E você já pegou, Angélica, pessoas, por exemplo, que vêm com um biotipo muito magro e quer o processo ao contrário? Sim. Porque eu também vejo muitas pessoas também falarem assim,
que associam, assim, eu tenho algumas clientes que elas são muito magras, mas ao mesmo tempo elas são muito hipocondríacas. Parece que a pessoa que ela é muito magra, ela associa a magreza dela à doença e ela também não se aceita dentro daquela magreza. Então, qual é a relação que tem nisso, no caso? A pessoa que é muito magra, de repente, ela tem um perfil esquizoide muito forte, né? Que é o falso magro também que a gente coloca. E o que acontece? Ela tem um mental muito exacerbado. E é uma pessoa que ela não quer, ela tem medo também de ser julgada também, né? Ela não quer incomodar. Ah, exatamente. Mas se eu não quero incomodar, e aí se ela tem essa coisa da hipocondria, ela provavelmente tem o controle muito exacerbado também. Então, o que acontece? Ela é tão também com ela, se cobra tanto que ela começa a ir pro externo e cobrar no outro. E geralmente as pessoas que são muito magras, elas não vão ter problema de sobrepeso, tá? Mas elas vão ter problema de ganho de massa magra, dificilmente consegue ganhar, ela tem que se focar muito. Porque lembra que eu falei do corpo, do músculo e da mente? O corpo dela não depende tanto, ela vai querer, ela vai ter uma empatia maior, uma afinidade maior pro doce, porque ela é mais mental. Então, ela gosta de sobremesa, ela gosta dessas coisas. Isso tá ligado, agora você falando, me veio aqui, né? Eu já vi algumas pessoas bem magras reclamarem que tem muita celulite, por exemplo. Pode ter. Isso tá ligado a essa questão dessa dificuldade de se ver, porque a celulite também tá ligada ao emocional. A celulite, ela tá ligada com o perfil da mulher rígida, que tem o corpo ampulheta. Né? Igual o meu. Então, tá ligado ela tá intimamente ligada com o perfil da mulher rígida. Tá intimamente ligado com o perfil da mulher também que exerce muito a maternagem, né? Então, também tem um pouco ali da oralidade. O que acontece? E com mulheres que não foram vistas ou foram recriminadas por causa da sua sensualidade. E aí, nisso eu falo assim, o que isso tem a ver, né? Muitas vezes aquela adolescente que ela começou a desenvolver o corpo dela antes das amiguinhas ou antes das outras primas, né? E aí ela coloca um short e ela já começa a chamar a atenção, ou ela tá com uma saia, a mãe já chega perto dela e fala, senta direito, você não pode usar. Começa a colocar maldade em um lado dela que ainda ela não tem, que ela tem uma ingenuidade para aquilo. Uhum. E as amigas, as suas amigas, quando falavam daquele jeito com você, quando você começa a falar, não, mas o seu corpo você não pode, mas porque você tem peito, não vai acontecer. No meu caso, a minha mama se desenvolveu muito, muito rápido e primeiro que das minhas outras amigas. E eu era recriminada dentro do meu grupo por conta disso. Que eu tinha e elas não tinham. Então, o que é diferente, as pessoas vão querer excluir. E quando a pessoa, que nem foi o meu caso, eu fui criada dentro de uma estrutura muito machista. Então, quando a gente é criada assim, às vezes eu colocava uma roupa e o pai falava, não, você não vai sair com essa roupa, vai lá tirar essa roupa. Se sente culpada, né? E aí eu me sentia culpada por usar essa roupa. E eu acabei criando as minhas filhas também desse jeito. Porque né? repete. Porque vai repetindo o padrão. A minha filha caçula hoje, ela usa top, eu falo pra ela assim, ai, você não tem vergonha de mostrar a barriga? Ela falou, mãe, ainda bem que eu já saí dessa fase, né? Eu falei, não, mas você tem, se você gosta, se você se sente bem, né? Já a minha filha mais velha já foi muito no modelo meu, assim, eu tenho vergonha de mostrar a barriga, porque ela tem mais o meu biotipo também de quadril largo, é extremamente cuidadora. Então, a gente vai percebendo, pelo que você está falando, durante a minha vida, minha adolescência, eu fui fazendo isso. Eu emagrecia e engordava. Emagrecia e engordava. E por que as mulheres acontece isso, né? Por que emagrece e dali a pouquinho volta? Será que não conseguiu ressignificar aquela emoção que já achou, que já tinha trabalhado? É isso? Sim. A ferida tá lá. Então, lembra que eu falei de William Reich, que tá nas coraças musculares? É seu. Essa informação genética tá em você. Tá. Quando você foi formado. Então, de acordo com situações que eu vou me deparar e que pode, né, cutucar esse gene que tá lá adormecido, o que acontece? A primeira reação, né, instintiva do meu cérebro é reagir da mesma maneira.
Ah, entendi. Então, vai depender. Essa dor foi curada? Essa dor foi olhada? Foi ressignificada? Ok. Só que, de repente, você sofre um trauma na tua vida adulta, lembra que eu falei? Tão grave que te levou naquela dor, naquela memória daquela dor, que se ela não tiver ressignificada mesmo, você volta a ganhar o peso, no caso aqui, né? Mas no caso das mulheres, as mulheres que se relacionam às vezes com relacionamentos tóxicos, aí terminam o relacionamento e falam, não, nunca mais, ela arruma outro que é igual. Aí, não, nunca mais, arruma outro que é igual. Mulheres que repetem padrões na família, de não se manterem casadas, né? Então, porque minha mãe foi mãe solo, então a irmã também é, eu também sou. E aí vai repetindo. Por quê? É a ambiência. É o epigenético, né, que está na ambiência aí, o genético e o emocional. O nosso conjunto, né, da integralidade que você também trabalha. E aí, por que essas mulheres, elas sofrem com efeito sanfona? Aí a gente tem essas duas frentes. Primeiro, a ferida não foi ressignificada totalmente. Porque também tem gente que não quer olhar, às vezes, né? Você não tá com o paciente que você tá indo, as coisas estão melhorando, ela dá uma travada? Exatamente, ela não quer ver. Você fala, ó, a dor tá ali, né? E normalmente eu percebo que tem algumas clientes que são muito cuidadoras, né? Que é que você falou, daquela gordura aqui, sim, que tá lá, cuida do filho, cuida do irmão, gestando cuida dos outros, né? E tá sempre ali. Aí vai na empresa, ela cuida das amigas, ela tá sempre ali. Então, ou seja, ela nunca tem tempo para ela. Normalmente são pessoas que não sabem falar não, né? Tá, sim, sempre. E é muito legal você falar isso. A gente estava conversando antes e a Angélica falou que está muito relacionado também à frequência vibracional. Sim. Essas pessoas estão na vibração da rigidez, que é aquela coisa. Eu me dou o tempo todo, mas eu tenho dificuldade de receber. Na culpa, no medo de expor minhas opiniões, né? Culpa se eu impor meu limite, como que vão me tratar. Então, é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Por isso que o emagrecimento não é só dieta. Não é só você comprar a roupinha nova para ir para academia e fazer a matrícula. Às vezes, você até você consegue um certo êxito na balança. Quando aquele êxito chega, você se sente ameaçada, porque o seu cérebro te manteve naquele peso a sua vida inteira para você se proteger de certas dores. Ou seja, você se sente culpada por ter emagrecido, é isso? Se sente culpada. Tem não merecimento por trás, né? Porque será que eu posso? Tem mulher que engorda para não ter relação com o marido, não ter intimidade com o marido. Nossa, sério? Porque o casamento já acabou, você já mas pegou eu casos não sei assim, sim. E como que você lidou com ele? Aí a gente vai fazendo a liberação das feridas, né? Através do tratamento da análise corporal. Existem exercícios respiratórios de mobilidade onde você vai tratar no seu corpo, nos neurônios periféricos, onde estão, né, os gatilhos mentais ali que acessam. Também através de movimentos sistêmicos com liberação dos pesos invisíveis e as fidelidades invisíveis. Através do equilíbrio ali frequencial, ou com floral, ou com a mesa radiônica, eu coloco, ou na mesa quântica, vai depender. E eu vou ajudando a minha paciente a olhar para isso, e que ela pode, sim, falar não para o outro, dizer sim para si própria, e com isso liberar esses pesos invisíveis. Pesos que, na maioria das vezes, não são nossos. Quando a gente começa a impor os limites, eu acho, né, Kelly? Exatamente. E se conhecer, porque o autoconhecimento liberta, é libertador. E vai libertar a balança, vai libertar relacionamento, vai libertar a carreira. É aquele tal negócio que você falou assim, né? Quando a gente passa a conhecer o formato corporal, por isso que é importante, para entender o que eu tô carregando, aí eu passo a trazer esse autoconhecimento e trago a transformação tanto do espiritual quanto do autoconhecimento. Eu costumo brincar, né, Angélica, esse final de semana, eu estava num lugar e tinha algumas pessoas que fazia tempo que não me via, né? E aí as pessoas olharam para mim e falaram assim, nossa, como você emagreceu, mas eu não emagreci. Na balança eu não emagreci. E eu não deixei de comer nada. E eu sei que eu tô acima do peso e eu, né, preciso dar uma melhoradinha, porque a câmera engorda a gente, né? Então, engorda.
O tema o Doni que engorda a gente. O Doni engorda. E o tema da minha netinha foi bolo fofos, né? E eu fui toda de azul, eu falei, eu tô parecendo o bolo fofos, né? Brinquei. E aí umas 3 pessoas chegaram pra mim e falaram assim, nossa, como você emagreceu? Como você emagreceu? O que você tá fazendo? Eu falei assim, bom, o que eu não deixo de fazer nem um dia é a dieta do espelho, né? Aí a pessoa fala assim, como é que é a dieta do espelho? Me ensina. Aí eu me olho no espelho e falo assim, eu sou magra, linda, saudável. Eu sou magra, linda, saudável. E eu repito pra mim ali durante 17 segundos até eu reprogramar minha mente dentro daquilo que eu sou magra, linda e saudável. É isso. E aí, vai de encontro com o que você está falando, porque isso é trabalhar a aceitação. Porque mesmo que eu estou um pouco acima do meu peso, eu tenho que me aceitar como eu sou, com as minhas emoções, Sim. né? E entender quais emoções eu não preciso carregar mais. Exatamente. E a partir desse momento, o emagrecimento se torna saudável, Sim. né? E muitas vezes, lembra que a gente estava falando que o emagrecimento não vem da dieta? Muitas vezes, quando você libera esses pesos, e aí o seu corpo ele vai para a forma original dele. Então, por isso que também acontece de todo mundo te ver magra e o peso não estar ali na balança, porque você pode ter mais massa magra, pode estar alguma outra coisa ali acontecendo. Mas as pessoas te reconhecem magra, porque você vai para o seu eu verdadeiro. Isso pode estar relacionado, Angélica, ao fato, por exemplo, de eu ter aceitado o meu biotipo? Sim. Se reconectado com você, né? É. Porque é esse o trabalho que eu faço, né? Como que eu transformo a vida das minhas pacientes emagrecendo elas? Mostrando que não é a dieta, né? Emagrecimento não é dieta, emagrecimento é você olhar e cuidar do seu emocional. Sim, gente, tem que cuidar do metabólico, né? Porque não adianta. O sobrepeso e a obesidade, ele está intimamente ligado com o aumento de índice glicêmico, né? A resistência insulínica, tudo isso. Só que tem um emocional que mantém isso, né, Kelly? Que deixa ali. Então, se você... Tem pessoas que emagrecem sem cuidar do emocional. Só que daí ela fica no efeito sanfona. Ela vai e volta. Porque o emocional não foi curado. Quando você cuida do emocional, fala pra ela qual que é o biotipo. Quais são as dores que são dela. Pra quando ela perceber, agora eu tô na minha oral. Agora eu tô na minha rígida. Agora... Então, o que eu tenho de recurso? É o que eu vou fazer aqui. Solta aquela culpa. Solta a rejeição. Solta a falta, o buraco. Solta a falta. E aí você se preenche. Você sabe que você falando isso, eu lembro... Eu tenho um livro que chama Os Heróis do Século XXI, né? Que é Desperte o Herói que Existe Dentro de Você. Ai, que legal. E dentro desse livro, eu trago a jornada do herói dentro de 8 histórias da Disney. E você me falando isso, eu lembrei da história do Rei Leão. Porque no Rei Leão, a gente trabalha a culpa, né? Porque ele carregou durante muito tempo o peso de uma culpa que não era dele. E ele não conseguia comer. Eu não sei se você chegou a assistir quando, né? Ele vai para a floresta. Agora você falou isso, veio o start. Ele não conseguia comer. Por quê? Porque a culpa era tanta. Ele ficou vegano, né? Que ele comia lá os bichinhos. E aí ele começou, ele teve que reeducar a alimentação dele, né? Ele saiu daquela estrutura. Ratuna Matata, né? E aí, então isso tem muito a ver com essa questão da sobrevivência de nós seres, que isso está em todo meio, né? No meio animal também existe isso. Às vezes você pega cachorros obesos, extremamente obesos. E é engraçado, o dono é obeso, o cachorro é obeso. Sim. O filho é obeso quando a mãe é obesa. A criança que está sobrepeso, quem faz a comida da criança é a mãe, ou o pai, ou a avó. Então, olhe para esse lado, né? E sim, isso que você falou tem tudo a ver, Kelly, porque assim, a nossa relação com a comida, ela é fruto das nossas relações. Epigenética de novo, né? Então, tudo. Se você não olhar para isso, né, para o campo genético, epigenético, ambiência, você não vai conseguir resolver nenhuma questão da sua vida. Exatamente. Se você quer resolver efetivamente, quer ter resultados, quer chegar mesmo, né, na tua meta, né, nos teus objetivos, você vai ter que aprender a olhar para esses 3 campos e o energético. Porque o vibracional, se você não está vibrando
de acordo com o objetivo que você quer alcançar, a pilha não encaixa. Exatamente. Você vai atrair mais do mesmo, aquilo que você não quer, Sim. né? E aí você quer emagrecer, mas engorda. Quer emagrecer, mas engorda. Sim. Né? Aquela mesma coisa. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Dá o efeito Zenão da física quântica. E dá. Eu tenho né? um paciente que fala assim, Angélica, eu não como, né? E eu engordo. Principalmente essas acontecem no período pré-menstrual, né? Ou já na menopausa ali, né? Climatério e perimenopausa. O que acontece? Eu tenho pacientes que, assim, engordam 3 quilos, 4 quilos num espaço de 3 dias, 4 dias. Nossa! Aí você vai ver o que você comeu. Não comeu. Ela estava estressada, o cortisol foi lá no alto, né? Então, ela estava ali naquela coisa de fuga. Ela não sentia nem fome para comer. Só que daí ela incha. Né? Porque daí eu preciso dar conta. Dar conta. Olha só. Gente, olha que incrível que tá esse conteúdo, né? Como a gente vai percebendo, né, que o nosso corpo, ele se conecta, ele conversa com a gente. E aí, assim, né, Angélica, a gente tá indo quase no final, aqui o diretor está fazendo sinais com a mão, o outro diretor já chegou aqui, quando ele chega eu já sei que, né? Mas, assim, uma coisa que eu fiquei curiosa. Hoje o seu trabalho é voltado só para mulheres ou você trabalha com homens também? Eu trabalho com homens também, né? Mas eu digo que as mulheres me escolheram. Então, hoje eu trabalho, né? Direcionando, acompanhando programas de emagrecimento para mulheres. Principalmente as mulheres empreendedoras e 40 a mais. Por quê? Olha que legal. Aí eu já me enquadrei, gente. Porque você está acostumada a ter um perfil de mulher forte. E você precisa ter esta força no seu corpo. Se você estiver na sua dor e não estiver no seu recurso, você vai estar em sobrepeso na balança, você vai estar em obesidade. E aí eu ajudo você a ir para o seu recurso, liberar os pesos invisíveis e melhorar, né? Na sua vida financeira, nos seus relacionamentos e no seu relacionamento com você. Recuperando a autoestima, fortalecendo a autoimagem, né? E assumindo a sua autorresponsabilidade. Eu acho que esse processo é um programa que você coloca de 30 dias. Eu tenho Transforma 30 dias, porque eu vou mudar a sua mentalidade. Aí você vai se reconhecer, vai se reconectar com você. E ali você já vai liberar até 10 quilos. Se você tiver decidido, você já vai liberar até 10 quilos. Se você precisa eliminar mais peso, a gente entra num programa de mentoria de emagrecimento, com acompanhamentos semanais, né? Onde a gente vai constelar aí esses pesos, vai liberar, vai fazer as mesas. Qual foi, o povo quer saber, né? Sempre no podcast o povo quer saber. Qual foi, dentro dessa sua trajetória, a maior quantidade que você peso? Já viu eliminar, tipo 30, 40, 20 quilos? Olha, em um mês, 16 quilos sem dieta, sem exercício, né? Sem remédio. E em um curto espaço de tempo, 26 quilos em 2 meses. Também Olha, sem dieta, gente. sem exercício, sem remédio. Quanta coisa a gente carrega, né? Mas o meu marido eliminou 82 quilos em uma família de obesos, onde todos fizeram a bariátrica. E ele não fez, ele perdeu 82 quilos em 1 ano e até hoje ele é magro, o único magro da família. Olha, então ela tem um case de sucesso aqui fora do comum, né? Sim. Então, é o garoto propaganda do teu trabalho. Por isso eu falo, o emagrecimento me escolheu, porque, na verdade, eu fui percebendo que quando você acolhe essas emoções, né, Kelly, que nem você no seu trabalho também, quando a gente olha para esse lado, as pessoas, elas conseguem alcançar os objetivos delas, né? Legal. Então, antes da Angélica dar aquela mensagem final, né, para você que está aqui, como que as pessoas te acham? Conta pra gente. As pessoas me encontram no meu Instagram, que é @AngelicaMarquesEmagrecimento. Eu também sou comunicadora aqui na Rádio Vibe Mundial. Então, todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, eu estou aqui no 95.7 FM, com o Pode Transformar. E o WhatsApp da clínica é o 988-498486. Vou repetir o WhatsApp. Pode repetir. 988-498486. E o Instagram é @AngelicaMarques.
emagrecimento. E qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas, para essas mulheres empreendedoras, 40 a mais, que estão aqui te assistindo, né? Que já ficaram cheias de vontade de transformar, porque o objetivo esse é a transformação, a magia é a transformação. E qual é a mensagem que você deixa? Decidam, né? Pare de ficar negociando com a sua autossabotagem. Decida. E quando a gente decide, gente, a gente conquista qualquer coisa na nossa vida, porque a gente transforma o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e transforma tudo ao nosso entorno. Então, decida por você, né? Olha, escolha-se. Que incrível, né? Decida por você. Angélica, eu tenho sempre, assim, o hábito de presentear as pessoas que vêm com o mimo. O mimo, eu quero que você abra, porque eu quero que você se conecte com o que está aí dentro. Ai, eu adoro tá? essas coisas. E essa pedra vem aí, eu acho que vem muito de encontro ao seu trabalho, porque ela é uma ágata rosa e ela traz a energia do empoderamento, da autoestima, da reconexão com a força interior. Então, é um trabalho que você faz muito forte. Então, com muito carinho. Amei! Não, já tô pensando assim, como que eu posso já fazer um pingente, fazer alguma coisa pra trazer comigo? Linda, eu amei a cor e eu não tenho dessa cor, Olha você acredita? Só, é nada por acaso. Ai, amei! Muito obrigada pelo convite, eu adorei, Kelly. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu programa, né? Obrigada. Que você continue alcançando e transformando muitas vidas, ai, muitas pessoas. Nossa, olha, e nada é por acaso, gente, porque ela trabalha com essa transformação. E pra gente finalizar, é assim, a gente tem aqui uma finalização diferente, viu, Angélica? Eu vou falar aqui pedir, né, conversar com o pessoal para seguir a gente. Vou falar o que a pessoa tem que fazer na vida dela e depois a gente finaliza junto, tá? Então, olha só, você que ficou com a gente aqui até agora, fez sentido para você? Bora já se inscrever no canal, não custa nada, não paga nada, e você ainda ajuda a gente a ajudar mais gente. Gente que ajuda a gente é mais contente, sorri até com alface no dente. Então, vamos trazer essa transformação para a sua vida, para a vida de outras pessoas. Se inscreve aqui, compartilha, deixa o seu comentário. Qual é o seu biotipo? Qual foi o biotipo que você identificou aqui que a Angélica explicou para você? Comenta aqui. A Angélica já deixou o contato dela, as redes sociais. Procura, porque assim, o trabalho dela é incrível, gente. E eu quero que você que está aqui não esqueça do principal. Vivenciar a magia da sua existência. Sabe por quê? Porque viver é mágico! Tchau, gente! Gratidão, gratidão.